Olá, sou o professor Rony e esse é um vídeo especial para os alunos do 8º ano. A aula hoje é sobre triângulos congruentes. Triângulo todo mundo sabe o que é, mas o que são triângulos congruentes? Bom, o objetivo da aula é que vocês sejam capazes de reconhecer os casos de congruência de triângulos. Tá? Eu vou apresentar aqui 3 triângulos. Ó. Triângulo 1, triângulo 2 e triângulo 3. Quais desses são congruentes? Primeiro, o que são triângulos congruentes? São aqueles que são, digamos assim, idênticos, tanto no tamanho dos ângulos, tá? quanto nas dimensões dos lados. Os ângulos correspondentes e os lados têm que ter a mesma medida. Então, olha só, aqui não tem nenhum triângulo congruente. Eu vou colocar aqui a definição para a gente poder observar enquanto toma essa decisão para ver se tem algum congruente ou não. Então, olha só, 2 triângulos serão congruentes se possuírem ângulos internos correspondentes com a mesma medida. Então, vamos ver, o primeiro e o segundo já não tem. Ó. Esse ângulo aqui e esse ângulo, que seriam os correspondentes, não tem a mesma medida. Nem aquele de cima, nem esse outro daqui. Ó. Já esses dois, reparem que eles têm os ângulos correspondentes idênticos, com a mesma medida. Ó, o vermelho com o vermelho, esse azulzinho com o azulzinho e o verdinho com o verdinho. Porém, eles têm que ter lados correspondentes também com a mesma medida. Então, repare que esse lado aqui, ó, entre o ângulo verde e o vermelho, é muito maior do que aquele. Esse é um triângulo reduzido, digamos, em relação a esse. Então, não são congruentes. Para ser congruentes, ele tem que ter, então, portanto, tanto os ângulos internos, correspondentes com a mesma medida, quanto os lados correspondentes com a mesma medida. Tá? Agora, é o seguinte. Vou apresentar para vocês aqui alguns triângulos que eu cortei. Eu vou sobrepor eles, ó. Então a gente pode ver que eles são mesmo congruentes, eles têm a mesma medida, a mesma abertura de ângulos. E eu vou fazer o seguinte, eu vou aplicar uma transformação geométrica nesse daqui. Eu vou fazer uma translação, que seria você só mudar ele de posição em relação a esse daqui. Então, ó, quando eu sofre só uma translação, ou seja, ele só se movimenta para um dos lados, para cima ou para baixo, fica fácil de ver se eles são congruentes ou não, tá? Tanto os ângulos correspondentes quanto os lados. Mas tem outras transformações que podem ocorrer. Por exemplo, uma rotação, tá? Ó. Então esse aqui sofreu uma rotação em relação a esse. E ainda, pode ser que ele sofra, além de uma rotação, pode ser que ele sofra um espelhamento e uma rotação. Então, ó, aí vai ficando cada vez mais difícil de verificar se eles são congruentes ou não. Aqui, eu apresento para vocês agora 5 triângulos, e eles são todos congruentes. Tá? Então, olha só, eu fiz aqui um molde, para a gente colocar em cima desse primeiro. Esse primeiro triângulo aqui, em relação a esse, ele só sofreu uma translação, ó. Então fica mais fácil esses dois a gente verificar, tá? Os ângulos correspondentes, tá? E os lados correspondentes, dá para a gente perceber que tem a mesma medida. Ó, agora esse daqui, em relação àquele de lá, ele vai sofrer uma rotação. Ó. Ele só sofreu uma rotação. Já fica um pouco mais difícil da gente ver se é congruente ou não. Tá? Precisa ter mais de um esforço. Agora, esse daqui, em relação a esse de baixo, ele já sofreu um espelhamento. Ó, tá? E esse em relação àquele último lá, além do espelhamento, ainda uma rotação. Tá? Então, olha só, existem alguns casos que para a gente verificar se são semelhantes ou não, não precisa a gente confrontar todos os ângulos, por exemplo, esses dois, ó, os 6 ângulos e ainda os 6 lados. Tá? São 12 itens para a gente verificar. Então, existem alguns casos, tá, de congruência que não há necessidade de verificar todos esses itens. Constando apenas alguns, a gente já consegue ver se os triângulos são congruentes ou não. E vamos aos seguintes casos, então. Olha só, vou colocar aqui. Casos de congruência de triângulos. Primeiro caso. Nós chamamos de LLL, ou seja, o caso lado, lado, lado. Usamos essa sigla. Como assim? Então, olha só, esse lado com esse lado, a gente já verificou que eles têm a mesma medida, tá? Aqui é indicado por esse risquinho, às vezes tem um número, tá? Eles têm a mesma medida. Esse outro lado aqui, ó, tem a mesma medida desse daqui, e esse com 3 segmentos de lá. Então, a gente verificou que eles têm os lados idênticos. Não precisa daí verificar seus ângulos. Então, nesse caso, lado, 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 se tiver os 3 lados congruentes, da mesma medida, já serão triângulos congruentes. Segundo caso, ALA, que é ângulo, lado, ângulo. Então, observe o seguinte. Aqui nós temos um ângulo de 60, e lá no outro nós também temos um ângulo de 60. Tá? Ângulos congruentes. Aí nós temos um ângulo aqui, ó, de 30 graus. Aqui nós também temos um ângulo de 30 graus. E repare que entre os ângulos, o lado que é formado é 14 aqui 14. Portanto, nós temos ângulo, lado e ângulo, lado e ângulo, congruentes, iguais, não precisa verificar os outros elementos. Então, o primeiro caso aqui, LLL, ALA. O terceiro caso é o caso LAL, ou seja, lado, ângulo, lado. Então, olha só, nesse primeiro nós temos aqui, ó, um lado, outro lado e um ângulo. Então, lado, ângulo, lado. E lá nós também temos um lado, um ângulo aqui adjacente junto aqui, ó, e outro lado. Tá? Então, olha só, lado, ângulo, lado, e reparem que eles são congruentes, ó, 15, 15, tá? 28, 28, e outro lado 20, 20. Portanto, não precisa verificar os outros itens. L, A, L, portanto, os triângulos são congruentes. O último caso aqui é o LA, AO, um ozinho aqui que é de oposto, ó. Então, é lado, ângulo, ângulo oposto.
Então vamos verificar. Aqui nós temos ó, um lado, um ângulo. Esse aqui ao lado, se a gente fazer a setinha, dá o ângulo oposto. Aqui, ó. Nós temos 23, 38 e 100. Olha no outro, nós temos também lado, ângulo e ângulo oposto. E eles são congruentes, ó. 23, 38, 100 graus. Tá? Aqui também, ó. 23, 38, 100 graus. Portanto, LA a O serão sempre triângulos congruentes. Então, de forma aqui resumida, voltando, né? Para que dois triângulos sejam congruentes, eles têm que ter os ângulos internos correspondentes e os lados correspondentes com a mesma medida. E os casos, portanto, de congruência entre triângulos são 4. Tá? E as siglas são, nós vamos ter L, 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 A, L, A, L, A, L e L, A, O. Ou seja, lado, 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 ângulo, lado, ângulo, lado, ângulo, lado, e lado, ângulo e ângulo oposto. Agora vamos ver uns exercícios, uns exemplos, antes da gente fazer os nossos exercícios do formulário. Então vamos ver dois exemplos de atividades envolvendo triângulos congruentes. Então olha só. No primeiro exemplo aqui da atividade diz o seguinte: os triângulos ABC e DEF são congruentes. A gente não precisa verificar se são, já está dizendo que são. Então olha só. Aqui está o triângulo ABC. Tá? E aqui o EFD, ou seja, DEF. Nós vamos fazer o seguinte, vamos ver os ângulos correspondentes. Eu vou pintar aqui, ó. O ângulo de 55 graus, que está aqui, no outro ele está aqui, ó, no D. Tá? Então é o correspondente. Aí o de 85, vamos fazer de vermelho, está aqui, e aqui, ó, no E. Então, o E com o B e o F com o C, que são de 40 graus. Isso é importante para nós nos posicionar a respeito dos lados correspondentes, porque o triângulo pode ter sofrido uma translação, uma rotação, ainda um espelhamento. No caso aqui foi só uma rotação. Então, olha só, agora está perguntando, determine os valores de x e de y. Então, ele quer que a gente calcule o valor de x e de y. Então, vamos analisar. Bom, entre o A e o C, aqui é y, ou seja, entre o ângulo de 55 e de 40 é o y, tá? É o y. E como se eles são correspondentes, esse lado vai ser igual, do mesmo tamanho, entre o, digamos, o ângulo preto e o azul no outro. Que está aqui, ó, entre 28. Então, o y é igual a 28. Por correspondência, esse lado aqui tem o mesmo tamanho que esse daqui. Então, o y não precisa fazer mais nenhum cálculo, já deu direitinho. Y igual a 28. Agora, olha só, para calcular o x. Entre o vermelho e o azul, ó, entre o vermelho e o azul, então, esse valor aqui, ó, 2x mais 5, é igual a 25. Vamos escrever isso. Então, 2x mais 5 igual a 25. Aqui não precisa fazer nada, já é a resposta do y. Aqui nós vamos ter que desenvolver essa equação para descobrir o valor do x. Mas é bem fácil, né? Passando esse 5 para cá, vai ficar 2x igual a 25, o mais passa menos. Portanto, 2x igual a 25 menos 5 dá 20. E se 2x é igual a 20, 1x só é igual a 20 dividido por 2. Que às vezes passa dividindo. Portanto, x igual a 10. Resposta desse, y 28 e x 10. Esse segundo exercício ele está pedindo o seguinte, ó, observe os triângulos congruentes. Então nós temos aqui, primeiro triângulo, segundo triângulo. Reparem que aqui está o ângulo de 90, lá também está o de 90. Aqui tem um ângulo com um risquinho, aqui está ele com um risquinho, com dois risquinhos está ali. Então é o seguinte, está pedindo para determinar o valor de x, y e z. Bom, vamos ver o z primeiro. Ó. O z, que é esse lado aqui, no outro triângulo, ele é correspondente a esse daqui, ó, entre o 90 e que tem dois risquinhos. Tá? Então, como eles são congruentes, isto é igual a isso. E eu vou escrever então, ó, z igual a 15. Já descobrimos o valor de z. Tá? Agora é o seguinte. Ó, entre o 90 graus e que tem um risquinho, que é esse lado aqui do triângulo, naquele desenho ele está aqui. Ó, entre o 90 e um risquinho. Aqui é 20 e aqui é essa expressão, ó, 3x menos 7. Então, isso igual a isso. Vou escrever 3x menos 7 igual a 20. Resolvendo essa equação, eu descubro o valor de x. O z já tinha dado direto. Ó, não tinha nenhuma equação para resolver. O x vai ter que resolver essa equação. Então, vamos lá. Aqui está o igual. O 20 está no lugar certo, o menos 7 vai ter que passar para cá, fica mais 7. E o 3x fica aqui. Bom, então 3x é igual a 20 mais 7, 27. Se 3x é igual a 27, o x vai ser igual a 27 dividido por 3, que dá 9. Então já descobrimos o valor de x também. Agora vamos para o y. Olha só, esse lado aqui que sobrou, tá? Ele é correspondente a esse aqui. E por congruência, o que está escrito aqui é igual ao que está escrito aqui, tem o mesmo valor. Então vamos lá. 5y mais 10, o que está escrito aqui, é a mesma medida, ou seja, igual ao que está escrito aqui, ó, 28 menos y. Então é só resolver essa equação. Então vamos lá. 5y, agora eu vou passar esse menos y para cá, ele passa mais y, igual a 28, e agora o mais 10 passa menos 10. Ou seja, o mais 10 passou menos, e o menos y passou mais. Vamos lá. 5y mais y dá 6y, 28 menos 10 dá 18.
Portanto, y vai ser igual a 18, o 6 está multiplicando com essa dividindo, y igual a 3. Então está aí. Z15, x9, y3.